O iluminismo, que nós podemos definir como um movimento intelectual que talvez tenha se iniciado no século XVII com John Locke e tenha se expandido pelo resto da Europa, por exemplo, na França, com Voltaire, com Rousseau, com Montesquieu e tantos outros pensadores, é um marco extremamente importante dentro da história do Ocidente. Por que isso? Porque é justamente dentro do movimento iluminista que nós vamos assentar as bases da democracia moderna, que é a nossa democracia representativa ocidental. Nossa ideia aqui é fundamentalmente discutir algo que hoje está sendo extremamente debatido dentro, principalmente, do nosso país e que tem sido atribuído de maneira incorreta, equivocada, aos preceitos ou aos fundamentos de uma esquerda dentro do campo da política, que são os direitos humanos. Quando você fala em direitos humanos, você não está falando em socialismo, você não está falando em comunismo, você está falando no direito de todos os homens e de todas as mulheres, nos direitos fundamentais dessas pessoas, direito à vida, à liberdade, à propriedade, à educação, à saúde e assim por diante. E é importante que nós saibamos resgatar a história dessas ideias. Alguns autores vão buscar essa discussão lá na antiguidade, com os gregos, com os romanos, mas nós, por uma questão mais prática, vamos fundamentá-la a partir do movimento iluminista, principalmente com John Locke e com Voltaire. John Locke é um pensador inglês que vive lá no século XVII, principalmente, até o iníciozinho do século XVIII, e o John Locke é o primeiro, talvez, de todos os pensadores a apresentar uma proposta muito bem formulada, muito bem fundamentada sobre a necessidade de você respeitar a opinião do outro. Inclusive, a ideia de que você pode escolher a religião que você quiser, ou até mesmo, se você não quiser, não ter nenhuma religião. Por que isso é importante? John Locke é um camarada que vive dentro do contexto do antigo regime, onde os reis obrigavam você a seguir a religião deles. Você já imaginou? O seu governante é católico e você queria ser protestante, mas você vai ser obrigado a ser católico. O seu governante é protestante e você queria ser católico, mas você é obrigado a ser protestante. Deve ser horrível isso. Então, a defesa dos direitos humanos envolve, por exemplo, o direito de você escolher a sua própria religião ou de escolher não ter religião nenhuma. Isso é um problema seu. Outra questão extremamente importante dentro dos direitos humanos é o seu direito à voz, é o seu direito a ter opinião. Você tem até uma frase que é, digamos assim, equivocadamente atribuída a Voltaire, que diz que eu não concordo com nada do que você fala, mas eu defendo até a morte o seu direito de dizer. Não foi o Voltaire que falou isso, tá certo? Essa frase ela é bem ilustrativa nesse sentido, tá? Um outro ponto que é extremamente importante para nós pensarmos a história dos direitos humanos é a Revolução Francesa. Em 1789, em um momento em que a alta burguesia ainda estava no comando do processo revolucionário, você tem a publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que combate, por exemplo, a servidão, que defende o direito à propriedade e coisas desse tipo. Hoje, o que vigora entre nós, fundamentalmente, é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi publicada pela ONU em 1948. Essa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela é uma resposta principal